Hello Kids, olha só, chegando aqui na luz do dia no Teatro SESI, no Rio Vermelho, para fazer a cobertura do espetáculo Maldita Seja. Os bastidores todos. Vamos lá, conferir? Iago Matos, ator, diretor, trabalha com arte. Sim. Né? E Iago, esse espetáculo, Maldita Seja, foi o seu espetáculo de formatura em direção. Exatamente. Pela UFBA. Isso. Mas você já tem formação em artes cênicas como ator. Uhum. Na UFBA também. Na Escola UFBA. de Teatro. E aí você ficou lá, como é isso? Me conta aí. Você ficou lá tipo, vou ficar aqui mais 2 aninhos e sair com 2 graduações. Então, teoricamente seria isso. Ah, tá. Mas é aquela coisa, eu formei em interpretação e aí eu fiquei naquele desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu estou formado. E o medo, né, do mercado e de viver de arte nesse país. E aí, enfim, fiz a formatura, não colei grau, continuei pegando algumas disciplinas. Inclusive tive a sorte de conseguir pegar uma disciplina em direção, que foi um laboratório de direção, dirigi uma amostrazinha, uma cena, e gostei da experiência. Agora o piano só tá lá de enfeite. Maria Emília no quarto, Lúcio longe. Eu fico cá com meus botões. Conhecendo o Lúcio do jeito que eu conheço, é bem capaz dele estar brigando muito dentro do coração dele. E aí eu chego no contexto de Maldita Seja, que é meu espetáculo de formatura, meio que minha primeira, entre aspas, experiência mesmo, a Vera de teatro, ao vivo, depois da pandemia. Eu queria muito montar. Eu lembro que eu tive uma questão com o orientador, eu meio que fiquei sem orientador e Pedrosa me acolheu. Pedrosa, não, eu vou orientar ele. Meio que defendeu assim, me pegou no colo pra me orientar. Foi muito bom ter Pedrosa junto comigo. Foi um parceirão, assim, que colou mesmo nesse projeto. Tanto que é um luxo ter tido Pedrosa como também cenógrafo da peça, né? E aí, enfim, eu não sabia. Ele me ligou, na verdade, Pedrosa me ligou e perguntou: e aí, você quer montar por montar pra formar, ou você quer montar a Vera? Falei: não, eu quero montar a Vera, eu quero montar um trabalho, eu quero que o trabalho não morra na escola de teatro. Eu acho que é ruim, né, quando a gente desenvolve um trabalho, o trabalho morre ali como trabalho acadêmico. Eu acho que os espetáculos têm que ter vida longa, assim. A UFBA tem essa escola prática de teatro, acho que isso é importante. Se ele não voltar, vai ser uma desfeita com a mãe. Desfeita pior pro pai. O pai mesmo não. Voltou à espera mais nada de ninguém. Cheguei na ideia do texto, eu não sabia muito bem o que eu queria. Não tinha nada muito bem definido. Eu só sabia que eu queria uma produção pequena, barata, porque isso iria baratear, isso de forma logística seria interessante. E aí eu pedi sugestão a Paulo Henrique Alcântara, que foi o diretor da minha peça de formatura enquanto ator. E aí Paulinho é dramaturgo, ele saca muito de dramaturgia, tem muito conhecimento, então eu falei, Paulinho é a pessoa indicada pra me sugerir um texto. Pedi algumas sugestões, e aí ele me falou que tinha alguns textos esboçados, de textos curtos de 2 personagens, porque eu falei pra ele, né, as minhas ideias iniciais de pouca gente, universo feminino e tal, personagem feminina, e aí ele falou, Iago, vou ver o que é que eu posso fazer aqui, eu vou pensar. Paulinho me ligou e falou, Iago, tô escrevendo um texto pra você. Aí eu falei, nossa, tem um texto inédito de Paulo Henrique Alcântara, um dos melhores dramaturgos que a gente tem nesse país, não só na Bahia, nesse país. E aí ele começou a escrever isso em janeiro e me entregou
no início de março. Então foi muito rápido. Foi muito rápido a escrita. Paulo estava muito inspirado. E o outro sonho? Ser enfermeira. Enfermeira? Ai, que lindo! E por quê? Porque vi a senhora amparando o seu Venâncio. Ficava admirada. Achava tão bonito. E em casa quer ter que eu vou ser enfermeira. E quando eu enfio uma coisa no juízo, ninguém tira, viu? Sobre a escolha do elenco, eu tinha outras atrizes inicialmente na cabeça para fazer as personagens. Foram convidadas, mas não puderam ou acharam melhor não fazer. E acho que isso é importante falar também. Quando eu li a personagem Nevinha, de cara eu falei, essa personagem é de Bárbara Laís, que é quem faz a nossa contra-regragem. Eu achei a personagem muita energia de Bárbara, parecia muito com ela quando eu li. Só que assim, eu tava vendo muito a questão do talento, do profissionalismo de Bárbara. Só que antes de tudo, antes da atriz maravilhosa que ela é uma mulher preta. Então, de cara, a gente já vê que a imagem fala muito. E eu conversando com o Paulo, a gente não queria reforçar essa ideia de colocar as mulheres pretas nesse lugar, que é o que sempre coloca, nesse lugar de servidão, que a gente acaba vendo na teledramaturgia, na dramaturgia. Apesar de serem personagens centrais, serem protagonistas das histórias, mas não queria reforçar, né, essa coisa que está muito enraizado na cabeça. Então, conversei com Bárbara, fiz o convite, mas falei dessa minha questão que eu tinha, e ela de fato concordou também em não reforçar, né, ela enquanto uma atriz preta. E aí, a minha segunda opção era Veridiana, que também é uma mulher preta, não é uma mulher não branca, na verdade, não é uma mulher preta retinta, que é minha amiga. Eu também sabia que ia defender a personagem muito bem. E Vika foi uma escolha mais pra frente, porque a gente até brinca, é uma coisa que eu burramente fiz, porque eu meio que bato na tecla de que o cinema e a televisão reforçam os estereótipos, e de colocar os atores e as atrizes sempre em tipos, em papéis muito parecidos. E quando eu pensava em Vika, eu achava a Vika muito madame para fazer Dona Sema. E burramente mesmo, o teatro e o papel do ator é esse, né? Se despir do que você é ou do que você aparenta ser, e dar vida a uma personagem que é totalmente diferente de você, e que eu acho que isso é o interessante, o legal da nossa profissão. E eu acho que era pra ser Vika e era pra ser Veri, porque essas atrizes defendem tão bem essas personagens. Foi tão gostoso esse processo de construção, e de conversa e de debate. A gente conversou muito sobre muitas questões, muitos temas. Então acho que a gente estava num terreno num terreno assim de areia movediça, mas eu acho que a gente conseguiu se embasar muito também, a equipe junta com a gente, e das pessoas que contribuíram mesmo com opiniões, né, sobre o espetáculo, pra tal o que é hoje, o que Maldita Seja é hoje. Um ano em cartaz, a gente ralando aí na luta, tendo apoio de teatro, sem patrocínio. Acho que é importante falar também, a gente teve um mega apoio da Luminosa Produções, no Teatro Molière, que nos acolheu, nos convidou para ocupar lá, mesmo na parceria, assim, do fazer teatral de resistência, sabe? Então, é muito bacana a gente estar hoje aqui no SESI, novamente, nessa casa que nos acolheu tão bem, fazendo a Mostra Braskem, nesse contexto de ter apoio de um prêmio, né? Acho
acho que prêmio nenhum valida nosso trabalho, mas eu acho que é interessante esse movimento, é bom pro currículo do espetáculo, né? Também ter indicações a prêmios, rodar o espetáculo, rodar o nome do espetáculo. Acho que isso beneficia todo mundo, me beneficia enquanto diretor, beneficia as meninas em cena, a produção, enfim, toda a equipe. E o mais legal de tudo isso, de todo esse contexto de premiação, é poder voltar aos palcos. Falei demais, né? Começou a memória toda. Olha, eu tô lenhado. Larissa Gonçalves, muito bem-vinda ao Cultureiros. Conheci como atriz, mas ela que é atriz, produtora, corredora. Nessa coisa de arte. É corredora mesmo. Não é? A expressão é isso. Mas eu acho que todos somos, né? Dentro do teatro. Eu acho que a gente tem que ser correria mesmo. Tem que fazer acontecer. Porque se a gente não fizer por nós, a gente não vai para lugar nenhum. Então já começa desse start, né? A gente tem que... E assim, isso você falar isso me dá me vem uma memória, né? Do que me fez vir parar nesse projeto. Do que me fez integrar Maldita Seja, né? Na produção. Porque foi exatamente assim. A gente tinha acabado de sair da pandemia. Eu saí de um processo que eu tinha acabado recentemente de perder meu pai. Então eu tava num processo mesmo, e assim, tomada pela maternidade. E aí eu conversando com o Iago, ele falou, amiga, eu vou fazer minha peça de formatura e tal, é um texto de Paulo Henrique Alcântara, o texto é lindo e tal, nanã. Eu tô vendo uma pessoa pra produção, eu fiz, gente, eu tô aqui. E aí começamos. Ele já tinha fechado, né, a equipe técnica de alguma forma, né, iluminação já tinha fechado, cenografia, que era o orientador dele, era Maurício Pedrosa, já tinha assumido. Então assim, eu cheguei mesmo... O alicerce já estava pronto, já estava ali construído. A gente tinha que agora construir a casa, né? Mas a fundação já estava pronta. E aí a gente foi correr atrás de todas as outras coisas que precisavam de produção, né? Questão do figurino, já tinha coordenado com o Gui, ele já tinha mandado o conceito de figurino e tudo, mas a gente foi correr atrás do material, alguns detalhes, algumas coisas para o cenário também. A gente foi bater pé na Avenida 7, 2 de julho, comprar material, que eu gosto muito dessa área da produção também, né? Não só da burocracia, da coordenação ali, da direção de produção, da questão orçamentária, mas de também meter mão à execução. E para fazer acontecer, porque é muito bom você construir, você ver o projeto acontecendo, né? Então isso é que me encanta na produção. Maldita Seja foi um projeto que me abriu muitas portas. A partir de Maldita Seja eu fui chamada para fazer outros espetáculos, produzir outros espetáculos. Então assim, eu sou muito grata a esse projeto. Eu costumo dizer que Maldita Seja me salvou mesmo, emocionalmente falando. Eu fiquei até realmente emocionada de falar nisso, porque eu estava realmente numa fase que eu precisava voltar a respirar o teatro, viver o teatro. Então, cada ingresso que a gente vende, cada cenoura que a gente compra para botar em cena, para as meninas cortarem, uma batata, um coentro, uma coisa, fazer esse espetáculo acontecer, toma a gente, né, de emoção. Quando a gente vê o público entrando, a plateia chegando, vê essa casa cheia, o maior prazer pra gente é ver o público, é ver um teatro cheio. Como atriz, como produtora, como fazedora de teatro, como uma pessoa da correria do teatro. Júlia Laerte Makeup. Oi, gente. Muito bem-vinda ao Cultureiro, Ju. Obrigada. Ela é a responsável pela maquiagem das atrizes. Tudo começou quando minha mãe começou os ensaios, ela perguntou se eu ficaria feliz de fazer a maquiagem, porque Iago estava procurando uma maquiadora e ela terminou me indicando e, claro, eu fiquei super feliz. E foi um processo muito rápido, na verdade, porque quando eu fui assistir o ensaio, já tinha basicamente o cenário todo feito, as coisas. Então, assim, eu tive duas ideias, que foi a ideia que... Uma foi a ideia que hoje é a da peça, do espetáculo, que combina com o cenário, com tudo. Então, essa coisa meio papelão, meio seca, meio tudo. E eu tive uma ideia oposta completamente de fazer uma coisa, eu até falei pra Iago, você não quer fazer uma coisa meio tipo Jogos Vorazes?
Então aquela coisa bem teatral, diferentão, já que as outras coisas estão muito, como é que fala? Verdadeiras, né? Então você vê a comida no cenário, você vê a água, você vê tudo. Então eu tive essas duas ideias, mas quando eu fui pro papel, porque toda vez que eu vou fazer a maquiagem, antes de fazer nas atrizes, eu faço um croquis no papel, né? E aí quando eu fui pro papel, só veio a maquiagem já direto, que foi essa que já ficou na peça. Quando eu enviei pra Iago, ele falou, era o que eu queria. E aí ficou, e aí desde sempre foi essa maquiagem. Cada teatro tem uma iluminação diferente, tem uma altura diferente. Então, assim, a altura aqui do SESI é mais baixa o teto, então a luz fica mais intensa. Então, normalmente, o primeiro dia eu faço e vejo como é que ficou a maquiagem. Aí, hoje eu vim de novo para fazer a adaptação. Então, toda vez eu tenho que ir primeiro, ver e fazer a adaptação para o teatro. Então, se for em outro teatro, né, com a luz que seja mais longe, é outro tipo de intensidade, de tudo. Júlia, muito obrigado. Obrigada a você, meu amor. Eu preciso mostrar pra vocês isso aqui. Minha gente, eu tô besta. Porque isso é farinha. O menino faz tudo. O diretor faz tudo. Tem que fazer, né? em produção com baixo orçamento, a gente faz tudo. Pois é. Aí, olha esse cenário. Gente, o cenário é muito bonito. Muito bonito. E eu quero saber tudo que você puder me falar. Claro. Tá, vamos lá. O cenário, tudo que tá em cena é útil. Como Xande ouviu de Pedrosa, Maurício Pedrosa, que é nosso cenógrafo, tudo que tá aqui é utilizado, nada é mero enfeite. Então, da faca aos legumes, ao bule de café, ao coador, tudo a gente usa. O cenário foi feito artesanalmente. Poucas coisas elas foram compradas. Tudo, aqui é feito de papel, essa estrutura aqui, ó, daqui pra cá, é tudo papel. Tá vendo? Ó, vocês tocam aqui, você vê que não é madeira, barro, nada. E aí a gente usou a técnica de papietagem, é meio que, eu acho que é uma marca do cenário de Maurício Pedrosa. E eu acho muito bonito e de cara, assim, a minha ideia quando eu falei pra ele o que é que eu queria que a peça, ela tivesse ela fosse monocromática, ela fosse talvez um sépia, a gente brincasse com uma cor só e os diversos tons, né, que a cor pode ter. E me veio muito essa coisa do sépia por lembrar uma fotografia antiga. E aí ele me trouxe essa ideia da papietagem com papel pardo, que me contemplou Pedrosa na sacada para trazer uma leveza e uma sutileza que a gente tem no texto. Ele ornamentou os elementos com tecido, com aviamento. A gente pegou alguns tecidos que tivessem um bordado assim um pouco mais bonitinho, mais sutil, para dar um frufruzinho no cenário. E aí a gente foi colocando essas partes em tecido em tudo. Aí tem no pote, tem aqui no tamborete, que também foi confeccionado. Cima, num dado momento, vem aqui pegar água, né? A gente pode mostrar isso aí, como é? Ela vem aqui, olha só, ela vem aqui com um copinho e ela pega água, é água de verdade. Então é água de verdade. É água de verdade, é um truque, será que eu mostro? Será? Pedrosa deixa, será? Eu vou mostrar, esse eu mostro. Olha só, a gente tem um esqueminha aqui que a gente levanta e tem um balde. Tem um balde numa estrutura que ele colocou de madeira, né, pra sustentar esse balde aqui. Aqui tudo, como eu falei antes, é papel.
E a gente põe o balde com água e aí na ilusão maravilhosa, é a mágica do teatro, a gente fecha aqui e dá a impressão de que de fato é um pote que tem água, né? E a gente cria esse código e essa mágica que só o teatro possibilita. A gente não tinha ideia quando a gente estava ensaiando exatamente do que seria o cenário. As coisas foram surgindo durante o ensaio. A gente tinha indicação no texto de que era uma cozinha. Mas essa cozinha podia ser de inúmeras coisas e podia não ter um fogão, ou podia não ter elemento nenhum. Mas a gente precisava dessa materialidade, né? E em um dos ensaios, Viviane Laerte, que é uma das nossas atrizes, ela falou sobre o fogão de lenha. Pedrosa, que também foi meu orientador na formatura, ele escutou isso, aí passou o quê? Tipo, uma semana, a gente chega no ensaio, marcado com Pedrosa, inclusive, para ele, um ensaio de orientação, a gente chega, tem um fogão, pronto praticamente no ensaio, toda a estrutura, obviamente ele não estava colado, né, não estava com a técnica da papietagem, ele estava no cru, mas a gente já tinha essa estrutura para a gente poder ensaiando e vendo como é que esse elemento cenográfico chegava nas atrizes, como que isso apoiava as personagens. E é muito legal, porque assim, ele é um fogão a lenha que tem um forno, a gente guarda algumas coisinhas aqui do cenário, a gente tá arrumando, e tem essa portinha que abre, fecha. E aí, como a gente tinha também alguns elementos que a gente usa, ele foi criando compartimentos dentro desse fogão, para que a gente pudesse ter soluções viáveis e rápidas, né, dentro da cena. Acho que isso aqui vale a pena mostrar, a gente pegar uma para mostrar a lenha também cenográfica. A gente teve ajuda de algumas alunas de Pedrosa, de uma disciplina de cenografia que ele estava fazendo na escola de teatro, e elas contribuíram na ajuda para colar as coisas. A Milton Lima também, um grande ator, ajudou a gente a fazer, principalmente as lenhas. Essas lenhas aqui, praticamente todas, quem fez foi a Milton. Nevinha faz café aqui. Sim. Faz café no meio do espetáculo. Como é isso? Eu não vou revelar esse segredo. Tudo bem. Mas poxa. Não vou revelar esse segredo porque eu acho que isso é uma sacada muito legal da gente. Eu já revelei o segredo do pote. Foi, tudo bem, tá perdoado. Tá, tô perdoado. Mas eu posso falar do café, que tem Pode, café. por favor. A ideia de fazer o café teve, obviamente, porque eu queria cheiro. Mais do que toda essa ideia da cozinha e dos elementos, eu queria que essa cozinha também estivesse presente de forma sensorial no público. Então, eu fiquei pensando, de que forma a gente poderia trazer cheiro? Café é uma coisa que tem um cheiro forte. Então, para esse cheiro subir, a gente precisava de água quente. Então, a gente precisava de fato fazer o café. Porque se a gente jogasse a água fria, não ia queimar, não ia ter a torre, enfim, não ia subir o cheiro do café que a gente precisava. Então, de fato, a gente tinha que ter água quente e a gente fez o nosso... tem um fogão, tem um fogão aqui, então... Fez o nosso truque do fogão, bota água tem o aqui, fogão, então... esquenta, pronto, e derrama aqui e sobe a fumaça. Eu acho que isso é muito legal, quando a fumaça sobe, o público fica... Meu Deus, faz café, a água esquentou. A gente também optou por alguns legumes pra cortar, porque assim, tem algumas coisas que são cenográficas, tem umas cenouras que são cenográficas e tem elementos de verdade, né? Tem batata, tem pimentão que a gente usa. E a minha ideia também era trazer coisas que tivessem cheiro. Eu acho que o pimentão tem um cheiro forte, às vezes ele não exala tanto, não chega tanto no público. A batata e a cenoura nem tanto, mas a batata e a cenoura, por exemplo, foram substituições. Porque no decorrer do espetáculo, a minha ideia era que fosse cebola e alho, porque também tem um cheiro forte. Só que aí você vê como a coisa do teatro e da construção, ela vai se dando, né? Veridiana, que é quem maneja todos esses legumes, ela
tinha uma alergiazinha, assim, alguma questão à cenoura e o alho. Então a gente descobriu que isso estava afetando de alguma forma ela, né? A pele, enfim. Aí a gente teve que trocar. E essa caixa aqui, pode mostrar ou não? Pode mostrar. Pode mostrar. Essa aqui é a caixa de costura de Dona Sema. Sim. E ela também é nesse esquema, né? Todo com detalhezinhos em Sim, e tecido. é um detalhe que é um padrão daqui. Você vê que eu mostrei ali a farinha. Isso. Né? Há um certo padrão. Tem alguns elementos, além das blusas que ela troca botão, a gente tem algumas coisas, óculos, linha. Esses óculos são de Viviane? Esses óculos são do acervo da atriz. Nossa, já tá aí pra combinar com a paleta mesmo. Exatamente. Tá. E ela me deu várias opções de óculos. Aí eu falei, não, acho que essa aqui combina mais com a personagem. Legal. E tem a paleta, inclusive. Pois foi tudo muito certinho. E quando eu comprei também todos esses elementos aqui, de linha e tal, botões, foi tudo também nessa ideia da paleta. Até a agulha aqui, a caixinha da agulha tinha que ter. E aqui, ó, eu não sei se a plateia sente, mas quem tá de pertinho sente o cheiro desse sabonete. Esse sabonete chama Alma de Flores, que é o sabonete que tem no texto, que a gente descreve no texto em um momento. Poxa, que legal. E aí, se eu não me engano, na nossa primeira temporada, Paulo Henrique Alcântara, o dramaturgo, ele deu de presente um sabonete para cada um. Aí Vika guardou aqui dentro. E toda vez que ela abre essa caixa, a gente sente o cheirinho do sabonete. E ele é muito potente, o cheiro. É bem gostosinho. Seu Venâncio, coitado, sozinho na sala de visita. E Dona Águida? Não tá com ele? Só se for. Ela tá bem adundinha. E tá. O marido na sala de visita tem sono eterno e a viúva no quarto, roncando. Tudo que amanhecer, a casa enche de gente, né? Ó, as velhas em redor do caixão já estão se apagando. Otávio Correia, que não é a primeira vez aqui no Costureiros, mas muito bem-vindo. E é sempre um prazer bater um papo com você. Você é uma pessoa que eu admiro bastante dentro do teatro, sério mesmo. Você é o operador de iluminação, né? Mas o iluminador também, né? Sim, sim. Do espetáculo. Quando o Iago me chamou para assinar a iluminação do espetáculo, foi logo no início do processo. É uma coisa que eu gosto muito no meu processo, é de acompanhar os ensaios e ver o desenvolvimento do espetáculo. Porque aí eu posso ir conversando com o diretor e propondo algumas coisas de iluminação para não chegar no final e fazer uma espécie de sobreposição com a iluminação, para que a iluminação ela possa dialogar com a construção do espetáculo. Então a luz ela faz parte ali do espetáculo na sua origem. E aí quando ele me chamou logo no início, para mim foi um presente, porque eu tive essa oportunidade de acompanhar o processo. Eu já conhecia as meninas, já tinha trabalhado com Vika, com Veridiana, então conhecia o trabalho delas, já tinha uma certa relação com elas e também com o Iago, já tinha trabalhado com ele algumas vezes. E aí foi muito bacana nesse sentido. Porque, por exemplo, falando de como a luz ela pode contribuir, o final do espetáculo ele acontecia, a última cena acontecia no meio-dia. E aí durante o ensaio eu sugeri a ele se a gente poderia terminar o espetáculo no pôr do sol, porque o espetáculo começa de noite, então terminar no pôr do sol, porque aquele ciclo não vai se repetir. E aí ele gostou da ideia, a gente propôs a Paulinho também, ele autorizou, porque aí isso modificaria também o texto. E no texto ela saía antes do almoço, ela ia embora antes do almoço. E aí com essa proposta ela teria que sair antes do jantar. E aí a gente conseguiu, nesse caso, dialogar para que visualmente tivesse um efeito mais potente da iluminação, esse final, no pôr do sol, do que no almoço, porque o pôr do sol tem aquela coisa alaranjada, aquela coisa da libertação do fogo,
que é muito recorrente no espetáculo, a coisa do fogão, o fogo, a paixão ardente. Então eu achei que essa era uma imagem que poderia ser uma imagem potente. Aí, como o processo permitiu isso, a gente conseguiu realizar. Agora me diga, tem um negócio ali no... Deixa eu ver se daqui dá pra ver. No fogão, que logo no início do espetáculo, né? Elas colocam a lenha e aí abanam, né? Pra pegar fogo. E aí pega fogo. Mas não é com fogo, né? É com a operação de luz e a iluminação. Como é que você faz isso, hein? Você move aqui na hora? Como é? O fogão... A intensidade. Foi uma questão também, porque quando o Maurício Pedrosa, que é o cenógrafo, ele me falou que ia ter um fogão, ele mandou a foto do fogão e falou, vai ter um fogão. E aí eu já trabalhei com o Pedrosa em outros espetáculos, com ele fazendo o cenário e eu fazendo a luz. E aí eu sempre gosto de ver lugares alternativos e diferentes para iluminar. Então de onde a luz pode sair. E aí quando ele me falou, vai ter um fogão, ele falou, vai ter um fogão, porque ele sabia que eu ia querer colocar uma luz no fogão. E aí o que eu fiz foi, sim, vai ter um fogão, agora como é que eu vou fazer com que esse fogão funcione? E aí a luz do fogão, eu opero aqui da mesa mesmo. Aqui eu só levanto aqui e aí eu vou operando. E não é um refletor comum. Eu tive que fazer uma espécie de gambiarra para que o fogão funcionasse. Então eu peguei 2 latas, eu abri essas latas e aí eu fiz com lâmpada incandescente. E aí essas lâmpadas eu consigo fazer uma ligação delas diretamente com a mesa de controle e eu consigo operar e ficar oscilando como se fosse o fogo do fogão que fica ali se movimentando. Então quando elas abanam, eu presto atenção nessa, porque quando elas abanam, aí eu subo aqui manualmente para mostrar o efeito como se o oxigênio estivesse aumentando a labareda do fogão. Pinguita desde menina, viu? Mas não fazia de ficar moça tão tempo. Eita, que uniforme tá me pinicando. Vamos lá, Viviane Laerte, bem-vinda ao Cultureiros. Obrigada. E Veridiana Andrade, deixa eu pegar o Zoom. Bem-vinda. Batei um papo com vocês duas. Sema, que é Vika, e Nevinha. Nevinha é apaixonante, é Veridiana. É verdade. É apaixonante. Não sei como você sente esse retorno do público, mas de verdade, a vontade que eu tenho é da plateia de que tá assim, Nevinha, me leva pra cá. vamos desbravar. Total, né? Não é? Sim, mas Não, é aquela mulher ela... mais séria, né? Ela é maravilhosa mesmo, né, Vinha? Veridiana também. Acho que Nevinha é mais. As pessoas se identificam muito com ela, né? Ela é muito animada, muito conversadeira. Muito espontânea, né? E também muito simples, né? Diz o que quer falar, o que vem na cabeça dela, sem muito filtro também. Ela é ela, assim. E gosta muito de ouvir histórias. Agora, Dona Sema, Dona Alicia Venâncio, ele aceitou Dona Jerusa. Brigou muito com Dona Águida por causa da tal. Você precisava ver. Então, assim, ela tem esse lado fofoqueiro, não sei o que e tal, engraçado, divertido, mas que quando chega... No final das contas, eu acho que Nevinha diz as coisas mais impactantes do texto. Seu Venâncio, todo pimpão, tá lá. Deitado, contrariado, espichado pra sempre. Pra quem quiser ver. Ninguém escapa da maldita. Ninguém. Ninguém fica pra semente. Nem quem obedece como nós, nem quem manda como seu Venâncio. Falando bonito, Nevinha. Tá aprendendo na novela, é? Nem me fale, que já tem pra uma semana que Dona Águida não liga o rádio. Se não fosse Belão que eu vi mais Dona Trudes, eu não ia saber o rumo desacontecido da minha novela. Eu acho que é isso, ela termina entendendo
ela em princípio parece muito superficial, eu falando da outra, viu? né? Frívola e tal, não. não. Nevinha e quem é Dona E aí, depois ela constrói, né, uma empatia com a velha, né? Ou seja, ela tem uma sabedoria muito grande, né, Vinha? Lá pelas tantas, jamelando de pinga, ele fica alardeando. Eu sou artista! Eu sou artista! É, Dona Cima, meu povo é animado. Eu tô vendo, menina. Eu tô vendo, menina. Também. Eu acho que ela tem uma consciência crítica também, né? Ela se entende enquanto E que pessoa. parece uma ingenuidade no começo, vai parecendo. Aí depois você faz assim, não é ingenuidade. Não, acho que ela é muito centrada, assim, pé no chão. Ela É. sabe o que ela quer, o que ela fala, o que ela tá fazendo. Ela tem o caminho dela lá traçado. Né? E ela entende a virada, né? É. E ela entende a virada. Ela. Eu gostei muito desse começo, Vika, você falando de Nevinha, porque é muito notório no espetáculo o espaço que você dá para uma atriz. Você tem uma carreira brilhante, com muitos prêmios. É muito bonito o espaço que você dá para uma atriz que tá no começo de carreira. Eu acho que se comparado à sua carreira, né, os anos de carreira que você tem, ela tá no começo de carreira. Sim. E isso no espetáculo você deixa muito explícito com Cima. Como isso foi proposital? Como foi? Você falou assim, ai, vou dar espaço para me chamarem de humilde. Fingindo generosidade. O único processo que eu participei, talvez porque sejam só duas atrizes, né? E era muito inicialmente esse triângulo, eu, Veri e Iago, era muito esse triângulo inicialmente, sempre com a base do texto de Paulinho, que era, né, um presente. Esse texto realmente é um presente. E depois, assim, quando veio para a execução mesmo do espetáculo, a entrada das outras pessoas da equipe, principalmente de Clarissa, né, que nos produz. Mas então, assim, tinha essa coisa do triângulo. E eu e Veri, a gente se conhecia já. Eu já tinha visto Veri em cena algumas vezes. E Veri é muito amiga de meu filho e de minha filha, né? Eles fizeram teatro amador juntos, né? No Todo Mundo Faz Teatro. Então eu conhecia ela desse grupo, que era meu filho Vitor, que fez Dissidente comigo, aí Veri, João Guizandi veio desse grupo também. Então, assim, a gente tinha esse conhecimento, né, prévio, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E teve teve aí uma sintonia, uma empatia muito grande, assim. Eu não sou generosa em cena, não. Quem foi muito generosa comigo foi Veridiana também, entendeu? Eu acho que há uma troca real de duas atrizes de duas gerações diferentes que se ajudam muito. Veri, inclusive, assim, pessoalmente também, as discussões que a gente trouxe, claro, com a minha experiência, mas com a juventude dela, né? Com a juventude de Iago, né? Que eu falei desse triângulo aí, desse triângulo amoroso mesmo. Então foi um processo de muito afeto, de muita entrega, de muita cumplicidade, né? Que foi sendo construída, como eu acho que foi também termina se refletindo no espetáculo. Como a relação delas duas também vai se construindo, né, ao longo do espetáculo. E eu acho que o texto a gente fala sobre isso,
tem um momento muito de Nevinha e Sema escuta, e depois tem um momento que Nevinha escuta e Sema se abre. Sema é mais fechada, é mais polida, é mais sisuda, é mais sofrida. América, Júnior berrava, desancando o pobre do Lúcio, em tempo da vizinhança toda ouvir. Não é mais meu irmão! Esse aí não é mais meu irmão! Se não fosse o doutor Macedo, Lúcio tinha morrido ali mesmo. Eu ajudei a cobrir. Com reza, bálsamo milagroso e um coentro. Eu lembro bem. Era tempo de aguaceiro martelando no telhado. E eu de sentinela na cabeceira da cama. A senhora sempre zelando por todo mundo nessa casa. A peça, a gente fala muito. Muitas palavras estão ali sendo ditas. Mas muito do que é falado não está dito. Então a gente trata os temas, eu entendo que a gente entrega uma parte, faz a cama ali. Mas tem muito por debaixo, né? Que é o não dito, que também é tema muito forte, né? A gente apresenta. Então o apresentado, o que está por ser lido ali, com símbolos, as imagens, né? A nossa presença é bem forte também. Verinha, eu quero saber, Nevinha, ela, não vou dizer que é o completo oposto de Veridiana, mas não é tão veridiana. Ela não somos tão parecidas. Pois é. E aí, como foi isso? Pegar essa personagem e falar assim, eita, sou atriz. Foi isso, eu sou atriz, vamos lá, vamos criar. E foi muito provocação de Iago, né? Ele queria uma personagem muito ativa, muito jovem, muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Mas eu acho que ela é mais expansiva do que eu, né? Isso. Ela se coloca com a voz, com o corpo, sem filtro nenhum. A Lúcia aparece? A senhora é muito boa. Não compensa ser boa. Gente boa, gente monta. Vai se descansar, vá, Nevinha. Não vou nada, deixar a senhora sozinha aqui 1h10. Eu não quero estovar. Uma noite em claro também não vai dizer nada. Você é muito boa. Embaixo, moça, respeito o morto. A senhora dá licença? E deixa lá, faz o que ela quer e acabou. Então foi uma construção realmente, foi um processo. A gente, a partir das leituras, né, da diferenciação também entre as personagens, o que é que seria mais de uma, o que é que seria mais da outra. E vamos lá, colocando as camadas. Acho que foi bem nessa linha. Júnior chegou! Seu Júnior! Júnior chamo eu que crescer. Seu Júnior chegou! Mas a mulher? Seu Venâncio era pegado com esse mais velho. Diferente dos irmãos, tava aqui todo dia pra ver o pai. Nevinha, se prepara que essa noite vai ser comprida. E a senhora ainda não comeu nada da janta? Só que eu tô sentindo pouco. Junta com arroz, farinha. E um dedo de vinho que faz um mexido. Querem esquente pra senhora? Como é a preparação antes de vocês? Muita hidratação pra gente fazer. Veri tem um trabalho, ela faz um trabalho de voz muito... É uma voz pifa, né? A minha. Né? Mas aí assim, eu aprendo também. Quanto tempo? 1h20. 1h20 de Não, espetáculo. todo mundo pergunta, né? Como é que vocês decoram tanto texto e tal? Então só são vocês duas, né? O negócio é esse, né? Que só são duas. A gente comenta muito que é um espetáculo que a gente fica muito sentada, né? Tem pouco movimento, né? Assim, não é um teatro muito físico. A gente sai exausta. Porque são tantos, né? Tantas nuances que é uma coisa, a gente realmente sai exaurida da entrega que a gente faz. Eu entendo. Mas é isso, tem... Sim, e antes de entrar em cena, vocês tem alguma coisa, tipo, fica um tempo em silêncio, sem falar com ninguém. Fica mesmo.
Mas eu faço, né, o meu ritual lá. Agora o pior que é. Tem um momento que eu fico. Mas assim, tem uma coisa que a gente faz todos os dias. Se a gente não consegue bater o texto todo, a gente bate partes do texto antes. Porque é muito ping-pong, é muito texto. E aí essa faz parte de um aquecimento da gente, né? E aí cada uma tem um ritual um pouco também particular. Eu preciso passar pelo palco, pelo cenário, fazer meus caminhos que eu faço, é um ritual que eu tenho. E Veri tem essa coisa mais da voz. Vocal, bate o texto junto com o bica, né? É basicamente isso, sim. A patroa, enquanto o marido saía pra trabalhar, se via obrigada a varrer o quintal, encerar a casa, limpar peixe. E não adiantava espernear, que minha prima ameaçava botar as cartas na mão do patrão. Me disse pra abrir o olho, que as patroas sempre esquecem uma carta no tocador. Tanto o cenário e os objetos de cena, que a gente era muito impressionante, porque às vezes a gente estava construindo, a gente estava lá, né, ensaiando mesmo, construindo aquela cena e tal. Eu adoro trabalhar com os objetos, meio que eu vou trazendo de casa, e aí acontecia assim, né, a gente ia pedindo, eu fazia assim, eu queria agora tá botando, aí eu queria que tivesse um tacho com água. No dia seguinte tinha um tacho com água. Os meninos, Pedrosa, Iago, faziam um negócio, tinha uma mágica, né? A gente dizia, essa coisa do fogão, a maquete do fogão chegou, a gente, chegou a me arrepiar, a gente dizia, meu Deus, que coisa linda! E foi indo, e cada construção de detalhe, isso também vai formando, vai construindo o personagem junto, né? Todas essas coisas. Figurino de Guilherme é uma coisa linda, 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 vai... É isso, assim, vai montando também a gente. A maquiagem de Júlia, desculpa a modéstia, que é minha filha, mas assim, é uma profissional também. A sensibilidade que ela teve, né? Tem uma coisa que ela pode falar melhor também da construção, mas aí quando a gente vai montando o cabelo, sem dúvida nenhuma, essa construção externa também ajuda muito o interno da personagem, né? Do que a gente constrói. Ele ainda bradou. Eu vou, mas vou contrariar. Dona Sema, tem uma pessoa morta nessa casa. Gente, muito obrigada, tá? E obrigada a você. Muito obrigada a você, Xande. Muito, muito, muito. Beijo, beijo, beijo.